bem, professor Luiz Pires de Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais uma jornada de estudos, né? Agora aqui no nosso ambiente de tópicos em teologia. E o assunto de hoje é o cânon da Escritura, o cânon bíblico. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Leclerc. Prazer estar com você aí mais uma vez, nessa empreitada aí no, na pedagógica, na área Teológica, teológica, na área da teologia, né? é Muito bom. verdade. É muito bom, né, cara? E é muito bom que agora, nessa nossa nova empreitada, nesse novo projeto, o estudante pode acompanhar os tópicos lentamente, né? Ponto a ponto, pode estudar com calma, vídeos mais curtos e mais focados. E Sim. hoje começamos pelo cânon das escrituras. Vou projetar aqui o slide, Luiz, e você pode Aham. começar, né, a falar aquilo que for mais confortável e eu aqui, como sempre, fico te perturbando, fazendo as minhas perguntas, né? Ok, ok, beleza. Então, Leclerc, bom, a gente vai, para começar a falar sobre o cânon, talvez seja importante a gente primeiro definir, trazer a definição do que é cânon, né? Quando se ouve o termo livros canônicos. Então, o que que isso quer dizer? Eu queria pontuar uma primeira questão aí. Quando a gente está falando de cânon, em termos de livros canônicos, cada religião estabelecida tem o seu cânon. Isso é preciso a gente lembrar. Por exemplo, no Islã, o cânon é o Alcorão. No O livro dos Vedas tem a ver com o hinduísmo, budismo, né? É o cânon sagrado, ou seja, são aquela quantidade de escrito que foi tido, estabelecido e reconhecido como sagrado. Óbvio que quando a gente então está falando de teologia no sentido protestante evangélico, confessional nesse sentido, nós vamos entender que o cânon bíblico é superior a todos esses cânons, porque ele, assim nós entendemos, é de fato o cânon, o padrão dos escritos sagrados da parte de Deus. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que o cânon bíblico compõe tudo aquilo que Deus, ao longo do tempo, revelando-se ao homem na história da salvação, quis deixar registrado, né? Deixa eu Então, ver assim, se eu entendi. Cânon tem. A gente usa a palavra cânon como uma palavra que significa padrão, né? perfeito. E aí você explicou que toda cultura, toda religião tem o seu próprio padrão, né? Sim. Seu conjunto, né, de conteúdos e ensinos que são canônicos, né, que são padrão, e nós que somos cristãos entendemos que a Bíblia é o nosso padrão e essa relação com a Bíblia é uma relação de fé, não é isso? É uma relação de fé, sem dúvida nenhuma. Apesar de nós, como cristãos, termos é, bastante conteúdo objetivo para mostrar que a Bíblia é um livro fora do comum, ele supera e transcende todos os outros em diversos aspectos históricos e até mesmo científicos, que, por exemplo, a gente pode dizer o indivíduo vai para a faculdade, vai estudar filosofia, ele estuda no máximo uma, duas, três dezenas de escritos ditos originais de filósofos antigos, cuja cópia mais próxima tem alguns séculos dos fatos acontecidos, né? Verdade, E o verdade. Novo Testamento, por exemplo, nós temos as cópias mais. As primeiras cópias muito próximas dos eventos que aconteceram, e nós temos mais de 5.200 partes do Novo Testamento, ou textos inteiros, livros inteiros ou partes, sendo assim o Novo Testamento o documento histórico antigo mais bem documentado da história.
Isso Então, é bem assim, legal, né? Porque, na verdade, nós cremos e podemos afirmar que nós cremos, nós cristãos, cremos num texto que existe, né? Não é uma coisa está no exato, mundo das ideias, né? Que é uma questão que às vezes os alunos têm dificuldade de entender, né, Luiz? É porque eles levam a Bíblia para o mundo das ideias, como se fosse um livro mítico. Mas, na verdade, nós cremos num texto que é real, que existe e tem claro, muito documento, né, comprovado. documentadíssimo. E quando, por exemplo, nós tivemos aí, até quase um século atrás, muitas dúvidas acerca do conteúdo das Escrituras, do que tangia ao Antigo Testamento, por exemplo, né, que era uma dúvida que já vinha desde o movimento racionalismo, se questionando se a parte do Antigo Testamento tinha de fato suporte, se aqueles eventos haviam acontecido. Em 1947, as pedras falaram, né? As Verdade. pedras clamaram com o descobrimento dos rolos de Qumran, lá, os rolos do Mar Morto, com textos inteiros e livros inteiros, ou parte, pelo menos, de textos do Antigo Testamento, datando eles de tempos antes de Cristo, 250 antes de Cristo, e exatamente iguais, traduzidos exatamente iguais às nossas versões do Antigo Testamento. Isso é Então, assim, verdade. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal do Dr. Luiz Saião, né, que é um amigo nosso, ele perfeito. contando que quando eles encontraram no Mar Morto trechos de Isaías, eles pegaram esses trechos, dividiram com cientistas do mundo inteiro, em diferentes universidades e museus. Os caras fizeram todos os tipos de teste para tentar mostrar que as Bíblias recentemente publicadas eram diferentes dos textos, mas a surpresa que deixou todo mundo chocado foi o fato de que os textos que nós temos hoje traduzidos são exatamente iguais Exatamente. aos textos que eles encontraram. Isso é sensacional, né, cara? Sensacional. Agora, apesar de todas essas evidências externas, como você falou no início, ah, o fato de nós crermos ser a Bíblia o padrão de Deus, a palavra de Deus verdadeira e revelada, é matéria de fé. Bom, E é matéria de fé fruto da ação do Espírito Santo no coração do pecador quando ele lhe dá nova vida. Eu estava dizendo isso numa aula que eu dei sobre bibliologia, a primeira aula. Eu falei o seguinte: olha, a primeira questão, eu trouxe uma imagem de um jovem com uma Bíbliazinha em cima e ele se perguntando: posso confiar na Bíblia? Essa primeira pergunta que muitas pessoas fazem, mas a Bíblia não é confiável, isso e aquilo. Bom, a verdade é que Santo Inácio de Loyola já dizia, há uma frase atribuída a ele, que para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária, e para aquele que não crê, nenhuma é suficiente, é verdade. né? Para quem não crê, nenhuma explicação vai ser suficiente. Agora, para quem crê, nenhuma é necessária, porque, para início de conversa, é o Espírito Santo que em nós traz a convicção de que a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, é a Escritura sagrada, ela é de fato a palavra de Deus revelada. Esse é o ponto. É uma matéria de fé. Porém, graças a Deus, essa escritura em que nós cremos, ela possui diversos aspectos objetivos que Legal. podem fazer com que a gente diga sem sombra de dúvidas que esse livro é completamente diferente de qualquer outro. Esse livro foi escrito num período de 1.500 anos, por cerca de 60 gerações, mais de 40 escritores dos livros bíblicos, escrito em 3 continentes, África, Ásia e Europa, escrito em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, escrito por homens de diferentes contextos históricos, diferentes padrões sociais e econômicos, diferentes padrões intelectuais e culturais, que escreveram uns em tempo de guerra, outros em tempos de paz, alguns escreveram nos palácios, outros escreveram no deserto, uns eram médicos, outros eram pescadores ou mesmo agropecuaristas,
sobreviveu às perseguições, sobreviveu esse livro às críticas, tem sobrevivido ao longo de todos os tempos, desde que Deus começou a revelar-se desta forma, a todas as provas que têm sido colocadas, e ela está aí. Quanto mais se tenta destruir esse livro, mais parece que ele cria vida e mais parece que ele se dissemina para a glória de Deus. Então, a gente pode dizer com certeza que existem também evidências externas, objetivas, e eu diria até mesmo científicas nesse sentido, que são empíricas, né? Que a Bíblia é, pelo menos, um livro extraordinário e fora do comum, como outro não há. Quer dizer, para crer na Bíblia, para ter com ela uma relação devocional, a pessoa precisa nascer de novo, né? Ela precisa ter um encontro com Cristo. Perfeitamente. Agora, independentemente de ter encontro ou não ter encontro, não dá para negar o texto, né? O texto é histórico, é Exato. comprovado, é objetivo, que é uma questão que até os alunos depois podem ver quando nós falarmos de apologética, né? Você parte desse pressuposto, né? Nós temos a fé fundamentada num livro que é verdadeiro, né? Não é um livro Perfeitamente. subjetivo, mas isso não implica em dizer que não é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O que mostra também que muitas vezes a gente age errado, né, Luiz? As pessoas querem, por exemplo, evangelizar, né, usando a Bíblia, mas a Bíblia, para o não cristão, só tem efeito objetivo, não tem efeito transcendente, né? Perfeitamente. Não tem efeito para a fé. Você É, vai virar uma discussão de argumento, né? De convencimento. exatamente. Quando devia ser uma discussão de experiência, né? De transcendência. Porque é Legal. exatamente isso que você falou, porque é tentar chegar para a pessoa que é incrédula, no sentido mesmo do termo, né? Que não crê que na fé cristã, no sentido de ter tido uma experiência de conversão, e dizer para ela, né? Eu já ouvi muita gente dizendo, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E o É, cara respondia, é para você, irmão, não é para isso. mim. E o cara está certo, ele está certo, é isso Certíssimo. mesmo. É isso Agora, mesmo. a pergunta, Luiz, é a seguinte: quando é que começou, quando é que foi o primeiro passo, né? Quando é que surgiu, Uhum. teve início a construção desse cânon? Que é o que todo mundo pergunta, né? Mas a Bíblia apareceu quando? Ela não caiu na nossa cabeça, né? Acabamos de falar aí que ela foi construída com o tempo. Perfeitamente. Então, a gente, a gente tem no Antigo Testamento alguns textos, e eu aqui destaquei um, a gente destacou um aqui, aonde Deus, por exemplo, ordena a Moisés que passasse a registrar determinado evento que estava ali acontecendo, Quanto né? tempo tem isso, Luiz, na história? Olha, Aproximadamente. se a gente a data do êxodo ela é discutível, alguns colocam no século 13, outros 14 ou 15, mas aí a gente vai botar pelo menos 1450 anos antes de Cristo, E, ou e- seja, há 3.000, quase 3.500 anos atrás ela começou a ser escrita, embora os textos anteriores a Êxodo, tá? Anteriores a Êxodo, aí aonde os estudiosos dizem que teria sido no período do Êxodo, ali onde os registros foram sendo estabelecidos de forma mais sistemática, esses textos podem datar de tempos anteriores, que, por exemplo, Gênesis 1:1 fala de uma data indeterminada, desconhecida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu costumo perguntar aos alunos, quando foi no princípio? Você sabe a data? Então, a data no pois princípio é. foi no princípio, né? É um período de tempo que a Bíblia narra que a gente não pode dar conta, do início de Gênesis até pelo menos ali onde os registros vão sendo estabelecidos de forma mais sistematizada a partir do Êxodo. E aí a gente vai ter, aonde eles começam a ser estabelecidos ali dessa maneira mais sistemática,
3.500 anos atrás, cara. Que é muito tempo, né, Luiz? Poxa, É muito tempo. E ele vai ser escrito, se a gente pensar assim, entre 1450, aproximadamente antes de Cristo, até o ano 96, ou seja, até o final do primeiro século da era cristã. Então, nós temos aí 1.500 e tantos anos de intervalo entre a primeira letra lançada com o objetivo de estabelecer esse livro e o último lá em Apocalipse, quando Jesus manda João fechar, selar o livro, que acabou a conversa. Não tem mais papo a partir dali, nesse sentido de revelação escrita da parte de Deus. O que Deus tinha de revelar já revelou, o que tinha de ter tido aquela linha de progressão, né? Porque a revelação é progressiva, ela foi progressiva, ela trouxe, Deus foi incrementando os elementos ao longo da história, porque a cosmovisão do povo precisava ser construída devagarosamente, as percepções precisavam ser abertas e tudo mais. 1.500 anos aí, 1.550 anos. E aí você pega esse texto, Leclerc, que começa 1.500 anos antes e pega o último texto de 1.500 anos depois, e você pega um livro cujas diferenças, as aparentes contradições podem ser explicadas com um conhecimento mais apurado das Escrituras. E aí você vê, como é que você pega um livro desse, rapaz? Se eu e você tentarmos aqui, a gente hoje está fazendo uma aula que a gente até já conversou sobre isso em outros momentos, mas a gente não alinhou uma coisa total e absoluta hoje, mas já conversamos sobre isso. Agora, você imagina, 60 gerações, mais de 40 escritores, gente que nunca se conheceu, verdade. falando de coisas que se autocomplementam. Sem considerar, não, na verdade, nós precisamos considerar que muitos desses autores viveram em circunstâncias culturais completamente diferentes, né? Um olhar para a vida, para o mundo, para a divindade completamente diferente. E aí, aproveitando o finalzinho desse encontro, desse nosso primeiro encontro sobre esse assunto, o cânon, um dos maiores erros que pode se cometer é ler a Bíblia em Gênesis como se a circunstância fosse a mesma, porque às vezes nós fazemos a leitura do cânon, né, Luiz, como se todo mundo fosse ocidental, como se todo mundo morasse nos Estados Unidos, É como se verdade, é todo mundo verdade. tivesse no século XXI. Sociedade consumista do século Não XXI. é? Fazemos comparações relacionadas à sociedade, ao casamento, ao comércio, à Perfeito. família, e sem considerar esse olhar multidisciplinar histórico tão, tão, tão mosaico, né? Tão fragmentado, né? Do cânon, né? Isso exige de nós muito mais cuidado, não é verdade? Sem dúvida. Essa é uma das maiores dificuldades para o leitor bíblico comum, digo assim, mais leigo, e para aqueles que arvoram tentar interpretar passagens bíblicas sem levar em consideração isso que a gente chama de abismo cultural ou abismo hermenêutico, que é essa distância entre aquele período e o que nós estamos, um desafio muito grande que o pregador, o intérprete da Escritura tem de ir lá atrás, naquele movimento que a gente conhece chamado exegese, descobrir todo o contexto, entender perfeitamente o que aquela passagem queria dizer, os princípios estabelecidos lá, e trazer isso de forma justa e adequada para os dias de hoje. Você quer ver Então, um assunto comum nas igrejas é liderança. É um assunto até que você trabalha muito bem constantemente, né? Aí o camarada vai lá em Gênesis, pega lá Abraão, né, Isaac, ou vai em Êxodo, pega Moisés e trabalha com eles como se eles estivessem numa empresa aqui agora, na Bosch, né, é, é, no Bradesco, né, numa empresa é, grande é, dessa aqui, estabelecendo princípios semelhantes, né, no tempo, sem considerar que o cânon foi construído através de milhares de anos diferentes. perfeito. A liderança daquele tempo, né, não pode ser igual à liderança de hoje, é impossível, né, Luiz? Não tem a menor condição. Mas você sabe que as pessoas hoje em dia elas não têm
A grande parte não tem nem condição de fazer esse tipo de crítica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também grande parte não está interessada em fazer, né? Elas estão interessadas naqueles jargões que aparentemente vão colando, vão pegando, e aquela coisa que empolga e tudo mais, você sai dali convicto de que aquilo vai dar certo. E aquilo Pois dá é. certo para 1 em 1 milhão, né? Porque o que tem de gente hoje dando curso, e para a quantidade de pessoas que está fazendo curso, é 1 para 1 milhão, Será que a gente onde pode aquilo chamar isso, aparentemente deu certo, né? a gente pode chamar isso de placebo teológico, né? Você conta para o cara É, uma coisa, ele se apropria daquilo como verdade, né? E aí é, funciona na vida dele, ele transforma aquilo numa doutrina. Mas o cânon, ele é tão diverso, né, Luiz? Ele é tão precioso, né? Ele é tão rico em detalhes, e isso só serve mesmo, num primeiro momento, para exaltar a grandeza do Senhor, né? Glorifica a Deus, né? A condução do cânon, ele ter chegado até nós aqui no século XXI. é verdade, Leclerc. Como nós temos o privilégio, eu diria também isso, né? Nós temos o privilégio de vivermos em uma época em que o cânon foi completo, né? É verdade. Ainda temos essa sorte, né? Temos essa sorte, porque muitos crentes, né, muito povo de Deus ao longo da história teve fragmentos. Isso. Outros tiveram. Hoje se faz uma crítica, muitas vezes assim, sem considerar essas questões, sem considerar também a ação do Espírito Santo, que é fundamental, que é a parte em que é essencial a conversão. Não há conversão sem a ação do Espírito Santo, Verdade. e só há conversão pela ação do Espírito Santo. Mas as pessoas olham para o passado com muita facilidade, dizendo assim: ah, que absurdo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, os judeus não Não aceitaram que conhecia Jesus era o Deus, não Messias. conhecia Deus. Rapaz, é um negócio que você lê a revelação hoje de forma completa. Agora imagina um cara chegar na sua época dizendo: olha, eu sou o Messias que vocês É estão esperando verdade, é desde. verdade. Olha, Assim, essa primeira parte nossa aqui, que nós fizemos para você que está nos assistindo, é para que a gente possa, né, todos nós juntos aqui, como diz o Martin Lloyd Jones, né, ter um coração humilde diante da grandeza do que Deus realizou. Então, eu quero convidar você para a próxima aula, para o próximo encontro, para a próxima conversa sobre o cânon da Bíblia, onde o Luiz vai continuar explicando com tanta qualidade como ele está fazendo agora. Obrigado, Luiz. valeu, Leclerc. Um abraço, gente.